bom? Magno Garage com vocês novamente. Tá aqui, ó, para-choque do caminhão Volkswagen Delivery. Aqui tô com o lado oposto do para-choque. Como eu tinha falado no vídeo anterior, o processo aqui de aplicar fibra vai ser basicamente semelhante ao que eu fiz aqui na frente. Só que aqui há uma diferençazinha na parte posterior aqui no caso. Porque como o outro lado vai ter um processo de acabamento para pintura, quando eu lixei lá, eu não aprofundei, não enlargueci tanto a parte onde ia passar a fibra. E eu também não afundei muito a peça. Por quê? Porque a peça ela tá íntegra, no caso essa aqui, ó. Essa parte que o único problema aqui foi esse rachado aqui, ó. Mas as laterais aqui, elas estão íntegras. Então se eu for lixando muito, eu vou comer o material. E o material está com resistência. Então para mim não é interessante eu fazer um buraco enorme ali para fortalecer uma coisa que já está fortalecida. Eu tenho que só fazer um buraco necessário para simplesmente unir essas peças novamente e colar elas. Lá no primeiro vídeo eu só fiz um canal maior aqui, ó, mais profundo, na parte onde está quebrada. Somente no centro, expandindo um pouco, como se fosse uma forma de ver. Como esse lado aqui é o lado de dentro, que vai ficar escondido, aqui eu posso aproveitar um reforço a mais na peça, que eu não fiz nesse lado aqui, por causa do acabamento que vai dar. O que eu quero dizer? Aqui agora o leque de amplitude que eu vou passar a fibra, no caso vai ser maior. Eu já faço ela maior, mais larga. E aqui eu posso fazer um enchimento maior também da própria fibra, porque há duas coisas aqui basicamente. Como essa parte vai ficar para dentro escondida, eu posso aproveitar e encher mais, porque eu enchendo mais, eu crio mais força nessa peça. Eu deixo ela mais resistente, mais forte, uma vez que ela já sofreu essa danificação. Então, esse para-choque aqui, ele tem uma peculiaridade. Ele tem essas paredezinhas aqui, ó. Eu poderia simplesmente meter a lixadeira e tirar isso aqui tudinho. Só que pra mim não é interessante. Por quê? Por que eu gosto de trabalhar com a fibra assim, ó, picotada? Eu vou deixar essas paredes aqui, ó, e vou aplicar a fibra aqui. Ela vai simplesmente encher aqui por dentro, e aqui ela vai fazer uma parede onde vai me fortalecer mais ainda essa peça, porque ela vai esbarrar nesses quadrados aqui, ó. Então para mim não é interessante tirar isso aqui. Eu posso encher mais aqui ela, deixar essas paredes aqui e ter um fortalecimento da peça maior. Ela já está furada aqui, ó, nessa parte, então ela já vai fazer uma raiz. Você poderia perguntar, mas por que tipo, tem pessoas que vão lá e fazem uma costura no paralama, no paralama do caminhão, ou no caso do para-choque, na verdade, que é o caso que eu estou trabalhando aqui, perdão. Esses furos aqui acabam sendo a costura, e essa costura, ela seria mais viável se fosse numa peça de plástico, uma belinha aí, ó. Mas não desse tipo, como convencionalmente vocês vê esse tipo de costura que seria vir ali e costurar com ferro. Eu tenho uma máquina que no caso ela é própria para isso, para trabalhar esse tipo de costura, né? Que no caso eu tenho uma forma de um garfo e eu vou aplicando ali ferros internos. Mas isso é no caso de outro tipo de defeito, no outro tipo de material, que seria um plástico, né? Então, calma aí, Belinha, fica ali. Aqui esses próprios furos aqui já formam essa costura, e a outra parte aqui a Belinha que está animada. Há pessoas que querem o seguinte: olha, mas eu gostaria que também fosse lixado a parte de dentro, e essa parte de dentro ficasse igual a parte externa. Posso fazer assim? Posso, mas a partir do momento que eu faço isso aqui, eu já não consigo tanto fazer esse enchimento aqui, porque como eu vou ter que lixar e deixar como se fosse o original aqui por fora, eu simplesmente vou só poder tirar um pouquinho aqui e fazer igual eu fiz na frente, dar uma camada pequenininha e depois vir amassar aqui e pintar. O que eu posso te falar que é da primeira forma, como eu falei, dando um enchimento maior aqui e deixando essa parte mais grossa, você tem uma peça mais resistente. Se você quiser dar o acabamento aqui na parte de trás para deixar igual na frente, você vai ter uma resistência menor. Aí vai da pessoa que queira fazer. Tipo,
esse enchimento aqui maior, poxa, é uma peça que vai ficar escondida, vai ficar atrás. Mas tem pessoas que querem deixar a peça assim, não, mas eu quero deixar bonita e tal, como se fosse original. Bacana, mas no caso, como houve um defeito aqui, você não consegue, pelo menos ao meu ver, encontrar um equilíbrio tão grande de fazer essa peça ficar tanto fortalecida com a força muito boa. Por quê? Porque eu falo aqui de uma peça enorme de caminhão. Caminhão trepida, força para todo lado, sabe? Às vezes encosta certas coisas nele, o pessoal encosta e tal. Então eu tô falando aqui para fazer um negócio muito resistente, muito firme. Já tô com esse para-choque aqui, ó, ele é muito grosso. Então isso aqui é pancada mesmo, fazer um negócio aqui para ficar muito bem feito. Então, voltando lá, apesar de você ainda for encher aqui da primeira forma que eu tô falando, deixar esse aqui mais grosso, você faz os acabamentos aqui também para ficar bonitinho. Não vai deixar aqueles fiapos de fibra aqui aparecendo, aquela coisa horrível. Mesmo assim você faz os acabamentos. Mas, como eu falei na segunda questão, você pode deixar isso aqui com acabamento como se fosse na frente. Só que, sabe, não dá aquele negócio todo. Então basicamente é isso aqui. Eu tô falando isso aqui nesse tipo de material, que é um para-choque em fibra. E no caso ele tem essas paredezinhas aqui, né? Voltando lá, deixar isso aqui um pouco mais largo, mais grosso, para compensar a na frente, porque na frente eu fiz o que? O preenchimento em fibra ali necessário para me dar resistência de eu poder já colar. Olha, a peça aqui já tá muito bem colada, só com aquilo dali. Quando eu vim encher isso aqui mais de fibra ainda, isso aqui vai ficar muito forte mesmo. Interessante você fazer isso aqui, porque futuramente você não tem o trabalho disso aqui voltar a ficar rachando, crescer de novo, ou qualquer encostozinho que dá aqui o negócio quebrar. Você tem que fazer um negócio bem feito. Então, nesse tipo de material de para-choque, eu faço assim. Se fosse um para-choque de plástico, existe outro tipo de trabalho que é diferente do que eu estou fazendo aqui. No caso, esse tipo de trabalho eu uso nesse tipo de para-choque aqui, que é um para-choque de fibra. E para mim a parte interessante de trabalhar é nesse tipo de processo de trabalho aqui. Existem diversos tipos de materiais que, dependendo da situação, também do tipo de quebrado, várias coisas variadas que me fazem tomar tipo de trabalho. No caso desse aqui, que é o convencionalmente do para-choque do caminhão, basicamente é isso aqui, ok? Então, tá aí. Depois eu vou fazer só um vídeo mostrando como é que esse para-choque vai ficar todo pronto aqui, com acabamento e tal. Isso aí.